A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam sempre conosco. Estamos em uma nova carta aqui, um novo livro, a carta aos Hebreus, no capítulo 2, para aprendermos a palavra. Estamos lendo aqui na Bíblia. Capítulo 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque, olha bem, aqui o escritor ele está enfatizando que nós devemos prestar atenção com mais diligência. Diligência é zelo, é cuidado, é esmero. Nós temos que fazer com segurança, com atenção redobrada, né? Quando um policial ele vai investigar um crime, ele chega lá no setor no local onde ocorreu aquilo, eles cercam para ninguém entrar, para ninguém desfazer nada do que ali se passou, para que eles procedam à diligência, o exame minucioso, detalhado, atento, com zelo, com cuidado. Então, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, né? É o que nós temos ouvido da palavra. 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? E ele diz assim, porque se a palavra falada pelos anjos, ela permaneceu firme, tudo que os anjos falaram, que nós vemos, não é? No Velho e no Novo Testamentos, não é? Nas duas divisões principais da Bíblia, as primeiras, Velho e Novo Testamentos, nós vemos anjos falando, né? E um exemplo falou que Maria engravidaria, falou que João Batista, Maria de Isabel, que Zacarias, Maria de Isabel, ficaria mudo até que João Batista nascesse. E tudo aconteceu, a palavra dos anjos permaneceu firme. E toda transgressão e desobediência, ela recebeu a justa retribuição. Ela foi punida, né? Nós vemos várias punições no Velho e no Novo Testamentos, porque não atentaram com diligência para a palavra da salvação. Né? Lá na Igreja Católica, quando eles leem a Bíblia, eles falam palavra da salvação. E aqui no 3 diz, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelo que a ouviram. Agora, se a palavra do anjo merecia todo o respeito e atenção, quanto mais, meus irmãos, como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação que começou a ser anunciada pelo Senhor? Não foi anjo, não, foi Ele mesmo, o próprio Deus que anunciou. E muitas pessoas olvidam, muitas pessoas deixam de lado, muitas pessoas, elas se estribam, Deus é bom, Deus vai fazer. Eu não sou contra, eu sei que é manifestação carinhosa, mas as pessoas mandam esses, não sei o nome que é dado, bom dia, hoje o seu dia vai ser maravilhoso, Deus vai fazer isso, vai fazer. Não é assim, não.
as coisas são com dificuldades, nós precisamos de Jesus, nós precisamos deixar Jesus entrar nas nossas vidas, senão nós não conseguiremos vencer o pecado. A nossa carne é fraca, a nossa carne tem concupiscência, ela tem desejos, nós somos às vezes soberbos, né? A concupiscência dos olhos, o que os olhos veem, querem. Concupiscência é desejo, é desejar. Então, nós precisamos atentar, porque foi o Senhor Jesus que introduziu a salvação, né? E foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. 4. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Isso aqui é uma pergunta que começa aqui, ó, como escaparemos nós, né? Aí vai aqui, então, e Deus também testifica desta salvação por sinais e maravilhas, milagres, dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade, igual eu falei lá, em 1 Coríntios 12, que os dons são distribuídos pela vontade do Senhor, de acordo com a necessidade da igreja. Mas o dom é do Espírito Santo, o dom não é da pessoa, não. 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém, dizendo, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Lá no Salmo 8, Davi, que é autor do Salmo 8, ele fala, que é o homem mortal para que dele te lembres? Nós somos mortais, meus irmãos. Você se esquece disso? Esquece, irmão, irmã, fulano, fulana, que nós somos mortais. De repente morre. Olha, aquela pessoa morreu, faz igual aquele programinha aqui, morreu. Todo mundo morre, nós somos mortais, mas Deus, Ele tem um projeto na vida do homem. Ele quer fazer, Ele quer cumprir o projeto, o propósito na vida do homem. O homem às vezes não quer. Quem quer faz parte do projeto, do propósito de Deus. Deus só tem coisas boas, porque Deus é bom. Ele tem prazer na benignidade. Então, dele só sabe o que é bom, o que é útil. Mas, às vezes, as pessoas não querem. 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Aqui ele está falando, né? Ele sujeitou tudo a Jesus, ao Jesus homem, de 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas, agora ainda, não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Tem muita gente que não se sujeita a Deus. As coisas que estão aí, o povo fala muito, Deus está no controle, Deus está no controle. Não, Deus tem o controle. Deus não está controlando aí esses homens maus, essas mulheres maus, esses acontecimentos aberrantes, esses acontecimentos maléficos à humanidade. Deus não está controlando, não. Agora, a hora que Ele quiser, Ele controla, que o controle é dele. O controle é dele e ele permite que aquilo aconteça, mas não é a ação dele, às vezes, direta, em muitas coisas, não. Não é ele que está fazendo isso, não. Deus não colocou Hitler para matar tanta gente, causar aquela Segunda Guerra Mundial, né? Então, nós temos que atentar para isso, né? Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Ele foi considerado menor do que os anjos, porque os anjos não morrem,
mas ele experimentou a paixão da morte, né? Para quê? Para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, para que ele morresse em favor de todo aquele que quer fazer um compromisso com ele. Então, a morte não vai ter poder sobre esse que faz um compromisso com Cristo. A morte não vai ter poder sobre ele, porque ele vai estar debaixo da proteção, da guarda de Jesus, desde que ele procure fazer o que Jesus manda. 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Aquele para quem são todas as coisas. Meus irmãos, todas as coisas são deles, né? Romanos 11, 35, 36 diz: quem que lhe deu primeiro a ele para que haja de ser recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esse ele é Jesus Cristo. É o Jesus de Nazaré, é o Jesus homem, é o Jesus nosso Senhor, é o Jesus Filho. Louvado seja o nome do Senhor. E para que ele consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. 11. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Nós estávamos presos à servidão, então nós éramos escravos, mas ele tornou-nos livres, diz, né? Ali, João 8, 32 e 36, e conhecereis a verdade vos libertará, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele tornou-nos livres, estávamos sujeitos à servidão. 16, porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, meus irmãos, na hora da tentação, ele pode socorrer-nos, mas desde que nós coloquemos as nossas vidas nas mãos dele, desde que nós procuramos fazer o que ele manda que nós façamos, né? Porque sem ele nada podemos fazer. Deus continue abençoando-nos, já estamos chegando no final desta semana. Amém.